Amém, queridos? Graça e paz. Vamos meditar um pouco acerca do cristão e a política. Estamos em época de eleições e, infelizmente, eu tenho visto, assim como aconteceu 4 anos atrás, muitos cristãos envolvidos com essa questão de política, com essa questão de estar colocando suas expectativas num bom governante para o nosso país. E nós sabemos pelas Escrituras de que este mundo que estamos vivendo, meus irmãos, não vai melhorar. Pelo contrário, só vai piorar. É claro que nós não vamos, de forma deliberada, né, chutar o balde, votar nos candidatos de esquerda, de propósito, o mundo vai piorar mesmo. Não é isso, meus irmãos. É claro que nós, como cidadãos, nós vamos votar num candidato que a gente acha que seja o melhor para nós, mas ao mesmo tempo conscientes de que ele não vai dar jeito. Então, meus irmãos, eu tenho visto muitos mesmos cristãos debatendo na internet, debatendo até mesmo pessoalmente, debatendo políticas e brigando uns com os outros. Enfim, a questão é, estão dormindo. Esse tipo de cristão que fica debatendo de política, colocando seu coração num governante, ele está dormindo, não conhece as Escrituras. Enfim, nós precisamos, meus irmãos, entender a essência da palavra de Deus. Em nenhum momento na palavra de Deus nós vemos ninguém, nenhum profeta, nenhum apóstolo do Novo Testamento, a igreja primitiva, ninguém focado nas coisas terrenas, promovendo passeatas, discussões. Você vê na Bíblia algum apóstolo comentando sobre política? Né? Eles poderiam muito bem comentar nas suas cartas. Mas o que é comentado nas cartas? Honrai o rei, respeitem as autoridades, nos limites da palavra. Porque o mesmo Pedro, por exemplo, que fala para nós honrarmos o rei, respeitarmos as autoridades, ele mesmo dizia não quando essa autoridade ia contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 13, diz, não há autoridade que não venha de Deus, nós precisamos ser submissos a ela nos limites da palavra. E eles escreveram isso num ambiente de grande perseguição do Império Romano. Mas nem por isso eles deixavam de honrar, de respeitar as autoridades. Mas, ao mesmo tempo, não negociavam sua fé na palavra de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, nós não temos que negociar a nossa fé com relação a qualquer governante. Nós devemos respeitá-los, não devemos falar mal deles, por mais que sejam ladrões, por mais que sejam umas pestes, nós não temos o direito de xingá-los, de falar mal deles. Nós podemos falar mal, sim, da administração em si, daquilo que eles estão planejando fazer. Agora, falar mal, denegrir a pessoa em si, não. Porque quem fala mal de autoridade fala mal contra o próprio Deus. Então nós devemos alcançar esse equilíbrio. Uma coisa é você questionar o que essa pessoa fala, o que essa pessoa faz. Outra coisa é você denegrir a imagem da pessoa em si. E isso é um baita de um pecado, e o que mais vemos hoje. Cristãos xingando o ex-presidente, xingando o presidente atual. Meus irmãos, isso aí é uma artimanha de Satanás que está influenciando nossa mente. Ah, Wagner, mas o apóstolo Paulo, em Atos, ele exigiu apelar para César por causa do seu direito de cidadania romana, porque ele estava prestes a ser, ele estava preso, né, foi açoitado, e ele estava só, eu sou de cidadania romana, por nascimento, e vocês compraram esse direito. E os soldados ficaram temerosos, vocês conhecem, né, essa passagem, está em Atos 23, Atos 27, enfim. Aí é uma boa desculpa, tá vendo? O apóstolo Paulo exigiu os seus direitos de cidadão. Meus irmãos, quando nós não temos revelação da palavra, nós falamos besteiras. O apóstolo Paulo, ele falou isso inspirado pelo Espírito, para ter uma oportunidade de evangelizar diante da guarda pretoriana. Se o apóstolo Paulo não fosse comparecer a César, ele não teria a oportunidade de pregar a palavra no palácio. Simples assim. Lembra em 1 Coríntios 9? Apóstolo Paulo, eu me fiz escravo de todos,
para alcançar o maior número possível de pessoas, como judeu, como se fosse judeu, como sem lei, me fiz isso, para poder alcançar o maior número possível de pessoas. E ali, apóstolo Paulo, cheio do Espírito, ele percebeu uma oportunidade de ser levado a César. Tanto que de Atos 23 até o final, nós vemos muitos relatos acerca de Paulo, na viagem que ele fez até Roma, para poder comparecer diante de César. Ele exigiu seu direito de cidadania com o propósito de evangelizar. Mas como é que você sabe disso, Wagner? Está na Bíblia. Vamos ler? Eu anotei aqui o texto. Filipenses, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E olha só o que ele falou em Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. E quero, irmãos, que saibais que todas as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Olha o foco do apóstolo Paulo. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas olha o detalhe, minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, os soldados do imperador. Aí ele, em Filipenses 4:22, olha o que ele fala. Todos os santos, ele está se despedindo na carta, todos os santos, mas especialmente os da casa de César, lhes mandam saudações. Ele ganhou soldados, ele ganhou alguns funcionários da casa de César para Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele naquele momento ele exigiu o seu direito de cidadania. Não no sentido, viu, o apóstolo Paulo ele exigiu o seu direito de cidadania. Então, vamos batalhar, vamos correr atrás, vamos nos manifestar, exercer o nosso direito de cidadão, vamos às ruas. Valeu! Né? Candidato tal, mito. Tô até falando o nome dele. Mas você não é bobo, sabe o que eu tô falando, não precisa nem dar essa dica, né? E o outro lá, ladrão, que não sei, meus irmãos. 2 anos atrás, no início da pandemia, eu fiz um post no Facebook que gerou muita polêmica, mas não tô nem aí. Eu só falei a verdade ali. Um líder muito influente, ele gravou um vídeo na sua igreja convocando todas as religiões para se unirem para poderem vencer essa Covid. Porque mexeu no bolso, meus irmãos. Mexeu no bolso. Muitos não estavam mais indo às igrejas, né? Embora temos as doações online, mas mexeu no bolso sim. E ele convocou muçulmano, macumbeiro, espírita, católico, todos vamos nos unir. Olha só, meus irmãos, um líder conhecidíssimo. Você conhece esse líder, mas eu não vou falar, não é o propósito do meu canal. E ele fez isso. Isso gerou uma baita de uma polêmica. Estava envolvido com a política. Outros líderes da maior igreja do mundo estava lá pedindo esmola para os governantes, para o presidente. Por favor, nos ajude com dinheiro, a gente está precisando, implorando para o presidente ajudar aquela igreja. E eu denunciei isso no Facebook, fui muito criticado, não estou nem aí. Então, meus irmãos, esse é o retrato de uma igreja que está dormindo. Líder ou qualquer outra pessoa que esteja se envolvendo com a política está simplesmente entregando o seu ministério nas mãos de Satanás. Meus irmãos, até o século II, mais ou menos, até o século III, a igreja era intensamente perseguida pelo Estado, pelo Império Romano. A partir do ano 320 alguma coisa, quando o primeiro concílio ecumênico aconteceu, concílios inspirados por Satanás, embora provou algumas coisas, né? A divindade de Jesus, grande coisa, né? Todo mundo sabe que Jesus é Deus, né? Todo mundo com uma sã consciência que conhece o mínimo da palavra sabe que Jesus é Deus, grande coisa, esses concílios. Dali em diante, a igreja se uniu ao Estado e aí começou a acontecer a Idade Média, a Idade das Trevas, que durou mais de 1100 anos. Tudo porque a igreja se aliançou com o Estado.
com a política. E é exatamente o que tem acontecido. E você acha que não vai ter essa apostasia no tempo do fim? Claro que vai. Ao mesmo tempo em que o fiel remanescente vai fazer a diferença, a igreja vai vencer com esse fiel remanescente, as duas testemunhas, haverá uma intensa apostasia. Da mesma forma que aconteceu nesse período aí ecumênico, em que a igreja se aliançou ao Estado, é o que está acontecendo hoje. Muitos líderes, muitos cristãos envolvidos com a política, colocando seus corações na política. E vai acontecer o quê? Idade das trevas. Vai acontecer trevas, meus irmãos. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Que nós não possamos nos prostituir com esse sistema político, porque isso tudo é artimanha de Satanás. Um dos grandes motivos, uma das características da apostasia do tempo do fim é uma igreja aliançada com a política. Então nós devemos tomar muito cuidado. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a sofrer por amor a Cristo. Eu fico imaginando, já pensou os apóstolos convocando as igrejas para poder fazer passeatas em frente ao ministério lá romano? Essa é uma injustiça, vocês estão nos perseguindo, estão jogando nossas famílias nas arenas, estão queimando vivo nossos irmãos, eu protesto. Tem isso, meus irmãos? Fala para mim. Claro que não, meus irmãos. Claro que não. O mundo não é digno de nós. Quem não estiver disposto a tomar a sua cruz não vai vencer. Wagner, você está sendo muito radical. Não estou sendo radical, estou sendo bíblico. Eu estou entendendo, junto com muitos outros irmãos simples, estamos entendendo os tempos que estão vindo, de grande, maior, intensa perseguição que virá contra a igreja. Basta ver, meus irmãos, na internet você vê isso. Muita censura contra os cristãos. E vai se intensificar cada vez mais. Eu estou aproveitando ao máximo essa oportunidade de ter no canal, porque vai ter, daqui a alguns anos, nós seremos censurados no canal do YouTube. Nós seremos censurados na internet, não vamos ter mais esse privilégio de estarmos juntos. Eu creio que essa é a hora das 10 virgens se encherem de azeite. Infelizmente, só 5 vão se encher de azeite. As outras 5 vão procurar a palavra de Deus tarde demais. E não vai ter mais condições de receber revelação da palavra, de se envolver contra os irmãos. Não vai ter. O tempo é hoje. Hoje é o dia de se encher da palavra. Por isso que Satanás está cada vez mais nos distraindo com coisas fúteis deste mundo, que não são nem pecados, mas não acrescentem nada à nossa fé, tomando o nosso tempo. Olha só, meus irmãos, por exemplo, a Netflix, quantas séries e séries tem lá para assistir? Quantos cristãos envolvidos com estas séries? Assistindo, envolvido com futebol também. Eu também tenho que me policiar com relação a isso. Eu gosto muito de futebol. Toma o nosso tempo. Nós temos que alcançar o equilíbrio, meus irmãos, para que não possamos nos distrair. E se eu sou um cristão que fico procurando líderes para poder seguir no YouTube, eu tô fadado ao fracasso, porque a grande parte da maioria absoluta dos líderes estão pregando errado, ensinando errado. É tempo de nós enchermos da palavra, nós, com as nossas Bíblias e Deus, e com as pessoas que Deus nos conectará. Pessoas simples, que nós não damos nada por elas. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Olha só o que está escrito para finalizarmos, em Hebreus 11, 36 a 38. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, perseguidos pela liderança, pelos governantes. E aí? Houve resistência? Houve passeatas, manifestações, berrar aqui na internet falando mal deles? Não. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esse vai ser o retrato da igreja do tempo do fim. E aí? Vamos realmente nos envolver com a política? Será que realmente é a condução do Espírito da Verdade? Ah, mas Daniel prosperou no reinado da Babilônia. Vai pagar o preço que ele pagou. Na hora do vamos ver, o que o rei que ele servia com toda a fidelidade e respeito fez para ele? Se não se adorar
vai ser jogado no... será proibido falar acerca de outro Deus, a não ser o Deus da Babilônia, de Nabucodonosor. Quem não fizer isso, né, vai ser jogado na fornalha ardente. Eu estou falando aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Serão jogados na fornalha ardente, e eles eram fiéis, amigos de Daniel. Estavam servindo fielmente lá. E aí? Ó rei, nós não vamos nos dobrar. Eu não vou te obedecer. Eu não vou abandonar o meu Deus para poder te obedecer. Eu te obedeço em qualquer outra coisa, nos limites da palavra. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou te obedecer. Ah é? Então joga ele na fornalha ardente. E com relação a Daniel, foi dos Medos e Persas, o Dario, que exigiu que ninguém servisse a outro Deus. E Daniel abriu sua janela de casa e orava mesmo, 3 vezes ao dia. Servia fielmente também, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Servia fielmente ao rei, respeitou a liderança, mas no momento em que falaram algo contrário à palavra, eles disseram que não. Eu vou dar minha vida, mas eu não vou desrespeitar o meu Deus. E o que aconteceu? Ele resistiu? Não, resisto os meus direitos de cidadão romano. Vamos lá. É isso que Daniel fez? Claro que não. Daniel foi jogado na cova dos leões. Apóstolo Paulo, já que exigiu tanto seus direitos de cidadania romana por si só, então por que ele foi decapitado por Nero? Ele tinha cidadania romana. Então Nero não poderia decapitá-lo. E aí? Decapitou. Ele exigiu o direito dele na hora de ir para a guilhotina? Exigiu? Não, Nero, eu tenho minha cidadania romana. Não. Chegou a hora dele. Cumpriu o seu propósito. Resistiu? Não. A palavra de Deus diz para nós não resistirmos aos perversos. Se derem um soco na tua cara, oferece a outra. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não foi isso que Estevão fez? Então que história é essa? De querer exercer meu direito de cidadão. E eu vou lá batalhar mesmo, vou lá fazer passeatas, manifestações, lá em frente ao Planalto. Que isso? Isso é bíblico? Não é bíblico. Então cuidado, meus irmãos. Nós precisamos nos preparar para o sofrimento. Jesus está voltando e nós estamos entendendo que ainda falta 7 anos para Jesus voltar. Não a partir de hoje, claro que não. Haverá um período de 7 anos antes da volta de Jesus. E estamos nesse processo de despertamento. Amém? E nos preparar para abrir mão de tudo nessa vida para poder cumprir o nosso propósito. Engana-se de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Engana-se. A marca da besta está vindo aí, ó. Está tudo sendo arquitetado para o anticristo se manifestar. Então, quanto mais me envolvo com a política, mais eu ponho mais esperanças num país melhor, em coisas melhores, mais eu estou me entregando, sem saber, para a manifestação do anticristo. Porque ele vai instituir a sua marca na grande tribulação. E só vai poder participar do sistema financeiro quem usar essa marca. E aí? Vamos negar a Jesus ou não? Vamos negar a Jesus? Tá beleza, usa a marca. Vai desfrutar por um período muito pequeno, 3 anos e meio só. Vai desfrutar dos prazeres transitórios do pecado por 3 anos e meio, que é a duração da grande tribulação, que é a duração da marca da besta. Mas depois, por toda a eternidade no lago de fogo. E aí? Quem estará disposto a dar a sua vida e não resistir ao perverso na grande tribulação? Já pensou? A igreja na grande tribulação, sendo perseguida pelo anticristo? Eu protesto, meritíssimo. Não, vamos nos unir, irmãos. Que é isso? O anticristo está nos perseguindo. Vamos nos unir. Vamos promover passeatas. Nós vamos vencer essa causa. Eles não vão nos parar. Eles não vão cessar o grande avivamento. Vamos continuar. É sério que vai acontecer isso? Ou vamos ter que nos entregar? Vamos resistir? Então, meus irmãos, cuidado. Evangelho e política é igual água e óleo, não se misturam. Não dá para se misturar, porque o mundo jaz no maligno. Por mais que tenham pessoas de boas intenções para poder melhorar, elas não vão conseguir melhorar. Porque o mundo jaz no maligno e já está profetizado que só vai piorar. O que nós precisamos é fazer, entendermos a escatologia, nos prepararmos e estarmos dispostos. Se vier uma perseguição, a abrirmos mão de tudo, inclusive da própria vida, por amor a Cristo. Não tem essa de passeata e manifestação não, meus irmãos.
Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Então eu tenho visto muitos cristãos dormindo. Eu não sou de ficar no Facebook vendo feed de notícias. Eu boto minha mensagem lá e sumo. Facebook é muito ruim. Eu uso para poder evangelizar. Graças a Deus me conectei com muitos irmãos com esse trabalho, porque foi inspiração do Espírito. Mas eu vi, esse domingo eu parei durante meia horinha para poder olhar o feed de notícias dos meus amados irmãos. Meus irmãos, é muito sono. Sono profundo. Só coisas, né, naturais. Estou curtindo a vida, é foto daqui, viagem dali, curtir a vida, olha só meu prato, olha isso, olha aquilo, meu Deus do céu. Como é que isso nos satisfaz, meus irmãos? Ostentar no Facebook, né, minha prosperidade, o que eu estou comendo, se importando muito consigo mesmo, é foto daqui, foto dali, pose de lá. Não estou dizendo que é errado nós colocarmos de vez em quando umas fotos, eu boto também de vez em quando umas fotos da minha família, não tem nada de errado nisso, mas é o coração preso nessas coisas, necessidade de ser reconhecido, necessidade de reconhecimento, meus irmãos. Totalmente oposto, né? Porque o apóstolo Paulo em Gálatas falou para os Gálatas, se eu quiser agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu não preciso de ficar querendo me engrandecer, de querer ser destaque de nada, meus irmãos. É Cristo Jesus que vive em nós. É Ele quem determina o meu chamado, o nosso chamado. Não temos que nos comparar com ninguém. Eu quero ter um canal de 2 milhões de inscritos. Mas teu chamado foi para isso? Se não foi, se contente com menos. Seja fiel. Porque esse pouco de pessoas que você está alcançando, outros que podem alcançar mais vão alcançar. E aí cada um faz sua parte. No final das contas, todos nós vamos crescendo. Não tem que se comparar com ninguém, meus irmãos. Claro que o desejo do meu coração é que mais pessoas assistam as mensagens, se inscrevam no canal, claro. Mas eu não vou ficar forçando barra para isso, pregando mensagens sensacionalistas para chamar a atenção. Não, meus irmãos, nós temos que ser fiéis ao nosso chamado. E Deus, Ele é mais interessado do que nós mesmos no cumprimento do nosso chamado. Então, 2 talentos ou 5 talentos, ambos multiplicam, ambos recebem a recompensa. Amém, queridos? E o que recebe 5 talentos, por exemplo, é que tem mais capacidade. Então outros têm mais capacidade do que eu para ter um canal maior. Eu não tenho essa capacidade, os vídeos são simples, não tem edição, não tem muita iluminação, não tem nada, são simples. Eu não tenho tempo para poder ficar editando, melhorando o canal, não. O máximo que eu faço é caprichar numa capinha. Ainda tenho irmãos que me ajudam nas capinhas. É isso, é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Cada um com o seu propósito. Então, meus irmãos, cristão e a política. Água e óleo não se misturam. Muito cuidado, muito cuidado. Se você vê um ministério muito envolvido com política, falando muito de política, um pastor, uma liderança que fala muito de política, que o tempo todo fala de política, que vai melhorar, que não sei o que, é muito envolvido com as coisas desta vida, cuidado. Ele está dormindo e vai te fazer dormir ainda mais. Amém, queridos? Palavra de Deus para o nosso coração. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.